Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrar a memória de um santo de Deus, de uma santa de Deus, significa dar glória ao Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Que por sua infinita misericórdia, esse Deus 3 vezes santo, nos chama a realizar a vocação cristã por excelência, a vocação à santidade. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. A vocação por excelência de todo cristão, de toda cristã, é a santidade. A participação da vida deste Deus 3 vezes santo. O Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que lindo celebrarmos hoje a memória de Santa Clara de Assis. Que lindo podermos testemunhar esta vida de alguém que verdadeiramente seguiu Jesus, encarnou em suas escolhas, no exercício de sua liberdade, encarnou a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. O testemunho de Santa Clara de Assis, esta santa do final do século XII, começo do século XIII, é um testemunho precioso. Ela, que foi educada em berço cristão, católico, um dia foi profundamente tocada pela graça de Deus por causa do testemunho de um outro santo de Deus, São Francisco de Assis. A fé de Francisco, o amor a Jesus de Francisco, foi instrumento da graça de Deus para que Santa Clara abandonasse tudo para possuir o tudo, o Todo-Poderoso no amor, que é Deus. E assim, ela toma a decisão de consagrar sua virgindade a Deus, de consagrar sua virgindade ao Senhor, para se tornar unicamente esposa de Cristo. Foi um testemunho que pouco a pouco começou a atrair outras mulheres para o seguimento de Cristo, de modo que, devidamente orientada por São Francisco e os frades menores,
Santa Clara fundou a Ordem das Damas Pobres, também conhecida como as Clarissas. Irmãos e irmãs, Santa Clara nos recorda que a vocação à santidade se realiza no dia a dia, através, de um modo especial, da prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Independentemente do nosso estado de vida, independentemente da nossa condição social, todo discípulo de Jesus, toda discípula de Jesus, todos os cristãos devem realizar a vocação à santidade pela prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Clara realizou em sua vida o evangelho que acabamos de ouvir. Pela prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, ela verdadeiramente seguiu Jesus. Ela renunciou-se a si mesma, tomou a sua cruz e no dia a dia de sua vida concreta, ela seguiu nosso Senhor. Ela verdadeiramente levou em consideração este ensinamento de Cristo no Evangelho. Não quis salvar sua vida, e sim perdê-la. Pela prática dos conselhos evangélicos, ela quis perder a sua vida por causa do amor de Jesus, com a esperança de encontrar a sua vida plenificada do amor do Senhor na glória de Deus. Sim, Clara levou a sério a palavra de Jesus quando ele questiona os seus discípulos, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Pelos conselhos evangélicos, Santa Clara une a consagração virginal à pobreza evangélica para possuir o amor do esposo, Cristo Jesus. Viver o discipulado de Cristo, como nos testemunha Santa Clara, significa proclamar o senhorio do amor de Deus, na forma de lidar com os bens materiais, o conselho evangélico da pobreza, na forma de lidar com o dom de Deus, que é a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a prática do conselho evangélico de castidade e também a forma de lidar com a própria liberdade, na confiança amorosa à vontade de Deus, o conselho evangélico de obediência. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Deuteronômio, a orientação que Moisés dá ao povo de Deus sobre a importância de fazer memória dos feitos grandiosos do Senhor em favor da salvação do próprio povo. Fazer memória das obras maravilhosas do Senhor é proclamar a fidelidade de Deus na realização das suas promessas. E isso gera em nós confiança no amor que Deus tem por nós, confiança absoluta no amor do Senhor. Pela prática dos conselhos evangélicos, eu testemunho esta confiança, o senhorio do amor de Deus, na forma de lidar com os bens materiais, na forma de lidar com a afetividade e a sexualidade, na forma de exercer a minha liberdade, comprometendo o meu coração, aderindo a minha vida à vontade de Deus. Pela graça de Deus, Santa Clara testemunha esta confiança no amor
absoluto de Deus. E por isso ela se casa com a pobreza evangélica. E por isso ela assume a virgindade consagrada. Sim, como vimos na primeira leitura, ela mesma, Santa Clara, pode testemunhar que reconheceu o senhorio de Deus, reconheceu as obras maravilhosas do Senhor, de forma a gravar em seu coração a certeza que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro Deus além dele. O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus de uma sexualidade descomprometida, com um amor autêntico, de uma sexualidade comprometida com a imoralidade, o Deus da imoralidade, e o Deus da rebeldia, da desobediência, de um coração que quer ser livre, sem se deixar orientar pela vontade de Deus, pela vontade amorosa do Senhor. Irmãos e irmãs, celebremos com alegria a memória de Santa Clara de Assis, procurando colocar em prática na nossa vida, repito, independentemente do estado de vida, da condição social, colocar em prática os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, renunciando-se a si mesmo, mas por causa do amor maior, o amor que seduziu o coração de Clara de Assis, o amor de Jesus Cristo nosso Senhor. É uma memória que perdura pelos séculos. Interessante quando Jesus disse no finalzinho do Evangelho que acabamos de ouvir: alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Nós cremos que Santa Clara já está na glória de Deus, com todos os anjos e santos de Deus. Celebramos sua memória, fazendo valer essa palavra de Jesus. Pessoas que permanecem no nosso meio, intercedem por nós, para que também nós, com alegria, realizemos a vocação à santidade. Proclamemos com a nossa vida o senhorio desse Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!